Agora, Vitor, esse assunto preocupa o Palácio do Planalto porque, além de atender uma situação de calamidade no Rio Grande do Sul, o governo não consegue fechar as contas, não é isso? Consegue fechar as contas, a gente vê uma estratégia desde o início do governo de aumentar a arrecadação. Não se discute, por exemplo, nenhum tipo de medida para, por outro lado, diminuir os gastos públicos, né, que seria uma alternativa a esse aumento de arrecadação, mas não preocupa só, Leandro, do ponto de vista fiscal, né, do ponto de vista econômico. Preocupa desde o primeiro momento também do ponto de vista político. A gente sabe que, evidentemente, quando há uma tragédia, né, dessa magnitude como houve no Rio Grande do Sul, os principais atores políticos eles são muito expostos. O governo atuou de uma forma completamente correta ao enviar, por exemplo, o ministro Paulo Pimenta e transformá-lo em ministro extraordinário, completamente voltado à administração dessa questão, né, dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Mas, do ponto de vista político, Paulo Pimenta, ele recebe a maior parte das críticas e os holofotes estão nele e na gestão, né, do presidente Lula. O governador Eduardo Leite, ele ficou um pouco distanciado das críticas a partir da elevação de Paulo Pimenta como grande responsável, como ministro responsável pela gestão da crise no Rio Grande do Sul. Agora, Eduardo Leite cobra publicamente por uma política muito similar à adotada pelo governo Bolsonaro, né, pelo ministro Paulo Guedes, durante a pandemia, exatamente numa estratégia para proteger os empregos, né, que o governo cumpra com parte, pelo menos, dos salários pela manutenção desses empregos, agora que o Estado vai iniciar o seu processo de recuperação e reestruturação. Mas é mais uma medida e Eduardo Leite se sente confortável exatamente por essa exposição do governo federal e não de sua imagem, como era diferente no começo, né? No começo, Eduardo Leite foi muito atacado pela gestão da crise. Agora que o governo Lula e o ministro Paulo Pimenta estão nos holofotes, Eduardo Leite se sente confortável em fazer essa cobrança pública em relação a mais recursos, a pedir mais recursos, numa série de iniciativas que vêm tanto do Executivo quanto do próprio Congresso Nacional. Então, Eduardo Leite, né, se posiciona cobrando o governo em relação a mais uma medida que, inclusive, já tem, digamos assim, uma jurisprudência, porque é muito similar àquilo que já foi adotado durante a pandemia de coronavírus.